Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar os estudos aí no livro de Joel, tá? E lembrando você que esse aqui é um resumo em vídeo, de que vai no máximo 12 a 13 minutos, e que temos aí o áudio do estudo do capítulo completo, tá? Cada estudo em Joel tem um estudo em áudio completinho de 30 minutos gravado para vocês, tá bom? Então o link tá na descrição, aparece no card aqui em cima, para que você possa estudar. Aí vou conhecer os estudos completo sobre esse capítulo. No estudo anterior, nós vimos aí uma promessa de uma praga terrível sobre o reino de Judá, tá? Sobre a cidade de Jerusalém. Uma terrível praga de gafanhotos, um exército incontável, tá? E no capítulo 2 nós vemos aí a descrição terrível desse exército. Mas primeiro vamos ler aqui o versículo 1, uma parte dele, para que você possa, a gente começa aí a desenvolver esse estudo. Vamos ler aqui, ó. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Então, aqui diz o dia do Senhor. Essa é a mensagem principal do livro de Joel, o dia do Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele tolera por um tempo a maldade, a indisciplina, a desobediência, tá? A rebeldia do homem. Ele vai tolerando, ele vai permitindo. E ele vai dando avisos, como diz aqui, tocai a trombeta em Sião. Ele vai dando avisos, sinais, para que o homem entenda que ele precisa se arrepender, mudar sua postura, sua conduta, para que não recaiam sobre ele pragas. Se Deus promete essa praga terrível. Então esse é o dia do Senhor, é o dia do julgamento, é o dia que o Senhor se cansa de ver toda a maldade que o homem pratica e ele desce, né? Ele se levanta do seu trono e faz justiça. Então, a justiça prometida para o povo de Israel, se ele não deixasse aquela falsa adoração, aquela adoração exteriorizada, e as maldades e a idolatria que se cometia ali dentro de Jerusalém e no reino de Judá, o que aconteceria? Essa praga de gafanhotos terrível viria. Então essa era uma ameaça, e aqui diz, tocai a trombeta, era um aviso, a trombeta era um toque que se dava para se preparar para a batalha, né, que viria, e aquele que fosse prudente, que ouvisse, desse ouvido e crédito ao toque da trombeta, ele fugiria, né, e pouparia sua vida, tá? Então, a mensagem principal de Joel é essa, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia que o Senhor vem para fazer justiça. E a justiça aqui estava em forma de uma nuvem incontável de milhões e milhões de gafanhotos que devorariam toda a vegetação da terra de Israel e deixaria o povo à míngua, passando fome. Esse era o julgamento, a não ser que se arrependessem, tá bom? E aqui Joel, dos versículos 3 a 10, ele faz uma descrição desse terrível exército. Joel, um homem humilde, um homem do campo, né, um homem simples, mas com uma capacidade de descrever aquilo que ele viu, né, uma capacidade literária de escrever incrível, tá? Invejável até para os nossos dias. E vamos ler uma parte disso aqui, né? Versículos 3 a 5, ele descrevendo aquela nuvem de gafanhotos atacando a terra que ele viu, né? Dessa visão que Deus deu para ele. Olha aqui, ó. Diante dele um fogo que consome, atrás uma chama que abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. Então ele vê uma nuvem de gafanhotos vindo como uma onda. Diante dele um jardim do Éden, diante dele uma vegetação produtiva, bem irrigada, verde, né, próspera. Atrás um deserto desolado, destruição, terra somente e restícios de fezes, de gafanhotos e plantas destruídas. Esse era o cenário
atrás. E assim que Joel viu, uma grande destruição, terrível, tá? A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim correm. Um grande exército, numeroso e poderoso, muito bem organizado naquilo que eles tinham que fazer. Como estrondo de carros irão saltando sobre o cúmulo dos montes, como ruído de chama de fogo consome a pragama, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Uma multidão incontável de gafanhotos, milhões e milhões. Essa é a praga que Deus prometera sobre a terra, se não houvesse arrependimento, tá? Versículo 10. Diante dela a terra tremerá, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Essa última parte, realmente, uma nuvem de gafanhotos tão espessa, claro que faria aí sombra, né? E assim foi descrito no ano de 1910, a praga que passou de gafanhotos, né, que acreditamos ser o cumprimento dessa profecia, que passou pela Palestina, por Jerusalém, tá? Escureceu-se o dia. Mas isso aqui, o versículo 10, é uma forte evidência de que essa profecia de Joel, ela não está ligada somente ao tempo dele, ao povo dele, tá? Lá em Israel, no tempo de Joel. Mas sim também essa profecia ela se projeta para o futuro. Ela se projeta para os tempos do futuro. Então, essa profecia tem tudo a ver com o fim dos tempos, com o livro de Apocalipse, com a grande tribulação, certo? Porque a grande tribulação é o dia do Senhor, né? É o dia da retribuição. Na grande tribulação, no final dela, serão derramadas as taças da ira de Deus sobre todo mundo, né? A grande retribuição por toda a maldade do homem, tá? E nós vemos também nas trombetas um cumprimento assim que é gritante aí a semelhança com essas pragas aqui descritas em Joel, tá? Fiz até um vídeo falando sobre a quinta e a sexta trombeta, tem um vídeo de cada, vou deixar na descrição para você, espero que você assista, tá? E a quinta trombeta, ela fala sobre uma praga de gafanhotos na grande tribulação. Olha aqui, ó. Apocalipse 19, 2 e 3. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, uma grande aí enxame de gafanhotos, né, escurecendo o dia, de tão numerosos que são na grande tribulação. E diz que eles têm poder como escorpiões têm também. O poder de causar grandes dores. E esses gafanhotos aqui da grande tribulação irão atormentar os homens por 5 meses com terríveis dores. Olha só a ligação com Joel. Perfeito. Uma ligação, uma conexão perfeita com o livro de Joel. Uma praga que foi prometida lá pela desobediência do povo, pela uma falsa adoração, pela idolatria, pela dureza dos corações dos judeus. E essa mesma praga é prometida a nível mundial pela rebeldia do homem e por essa grande massa que nós temos hoje em dia que não aceita o plano de Deus na sua vida, tá? E esses gafanhotos aqui da grande tribulação não são literais, são demônios que são liberados para atormentar os homens. É o dia do Senhor, o dia da retribuição. E a sétima trombeta, a sexta trombeta, ela fala de um grande exército que vem para matar os homens, tá? Vamos ler aqui, 16 e 17, ó. E os números dos exércitos cavaleiros era 200 milhões e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Esses demônios aí, descritos aqui, possuem exércitos e saem para matar a terça parte da terra. Então, o mesmo dia do Senhor descrito em Joel é também um alerta para os nossos dias. A mesma trombeta tocada nos tempos de Joel está sendo tocada hoje e pedindo ao homem que se arrependa, que mude o seu procedimento, porque senão o dia do Senhor virá terrível e ele será
destruído, tá? Mas nem tudo aqui no livro de Joel é condenação e promessa de destruição. Deus pede também que o homem se arrependa como uma forma de escape, uma forma de saída, uma forma de escapar desses terríveis juízos, tá? No versículo 13 aqui diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Então o homem que rasga o coração, ou seja, o homem contrito de coração, que se humilha perante de Deus, que se arrepende e reconhece seus erros, ele se livra dessas pragas futuras, tá? E Deus pede para que você chore o seu pecado, para que você se arrependa, que mude de vida e que Ele vai te dar livramento, tá? E dos versículos 18 até o 23, Deus promete fartura para aqueles que andam nos caminhos de Deus, para aqueles que se arrependem, reconhecem os erros, tá? Versículo 23, vamos ler uma parte aqui, ó. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva serôdia no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarto, e o meu grande exército que enviei contra vós. Então é uma promessa de fartura para o tempo de Joel, para aqueles que se arrependessem e mudassem aí o rumo da sua vida. Uma promessa de fartura para nós também, que se cumpre em primeira parte no milênio, na volta de Cristo, um reino perfeito, governado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, um reino onde habita a justiça. E também a nova Jerusalém que desce do céu, nossa morada eterna, uma morada próspera e de eternidade em paz, tá bom? E também, né, nós vemos aqui a promessa do derramamento do Espírito Santo. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões. Uma promessa também de derramamento do Espírito Santo para os fiéis. Então nós vemos que o livro de Joel é aquele livro que conta do terrível dia do Senhor. O livro que tem uma ameaça de grandes pragas destruidoras sobre a terra. Mas também é um livro que promete para aqueles que são fiéis, para aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, ele promete uma terra farta, uma terra próspera, uma terra bem irrigada e uma terra livre de todas as pragas descritas aí por toda a Bíblia. Livre da praga de gafanhotos, livre da destruição, livre dos inimigos, livre do pecado e do mal. Para isso, Deus pede arrependimento, mudança de vida e obediência aos seus mandamentos. Essa é a mensagem principal de Joel e essa é a mensagem aqui do capítulo 2, tá? Hoje é quarta-feira, sexta-feira nós vamos deixar para você o capítulo 3 e a última parte. Não perca, obrigado por acompanhar, deixe seu like, compartilhe. Obrigado.